E aí pessoal, Jean Leitão aqui. Bom, este vídeo está sendo feito a pedido de um inscrito do canal, que é meu aluno do terceiro ano do ensino médio da Escola Milton da Costa. Bom, história não é minha área é geografia. Vou fazer um vídeo resumindo os principais acontecimentos da Primeira Guerra, porque se for detalhar a Primeira Guerra, daria uma sequência de vários vídeos, porque teve várias batalhas nessa Primeira Guerra. Mas como esse aluno, esse inscrito pediu esse vídeo, bora lá pro vídeo. Bom, Primeira Guerra Mundial, ela tem o seu início em 28 de 7 de 1914 e ela se estende a 11 de 11 de 1918. A Primeira Guerra, ela teve as suas principais causas. Entre essas causas, temos aí o chamado imperialismo. O século XIX, principalmente a segunda metade do século XIX, estava passando por um período que os historiadores chamaram de o novo colonialismo, visto que as colônias das potências europeias aqui na América ficaram independentes, então eles precisavam de novas áreas para explorar. Um exemplo disso, um marco histórico importante, como uma dessas causas da Primeira Guerra, foi justamente a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na Alemanha. Ela foi presidida pelo chanceler do Império Alemão, Otto von Bismarck. Essa conferência, basicamente, ela dividiu todo o continente africano entre os países europeus. Vocês podem observar no mapa a área francesa de vermelho, a área inglesa de roxinho, a área alemã, a área portuguesa, espanhola, belga, italiana e alguns poucos países independentes. Basicamente, dividiram todo o continente entre eles. E aí, os africanos eram povos que já tinham suas posses, já tinham tribos estabelecidas, tinham reinos nesse continente. Eles tiveram que se subordinar à dominação estrangeira. Logicamente, esse período do colonialismo foi bem sangrento para alguns povos africanos. Pulando aí a Conferência de Berlim, nós temos também uma divisão da China. A China também foi colonizada pelos europeus. Vocês observem que nessa caricatura aí de Henry Meyer, 1898, denominada Torta Chinesa, exemplifica as potências europeias dividindo, e também o Japão dividindo a China entre eles. Bom, o imperialismo, o neocolonialismo, a busca por novas colônias foi uma das causas dessa guerra. Outra causa é o nacionalismo. E o principal exemplo desse nacionalismo foi o que acontecia na Sérvia. A Sérvia, ela ali estava fazendo limite com o Império Austro-Húngaro e tinha muitas discordâncias com esse império. Eles tinham uma disputa em torno ali da Bósnia-Herzegovina, da Bósnia, na época, e essa disputa acabou levando aí a atritos entre esse império da Áustria-Hungria e entre os sérvios. Outra questão, tinha o grande plano da Sérvia, que era a Grande Sérvia. O que consistia esse plano? Ele consistia em estender a jurisdição sérvia para os povos da região dos Balcãs, no centro da Europa, utilizando a afirmação da necessidade de autonomia dos povos eslavos dessa região, já que tanto os sérvios, os eslovênios, os povos que vivem ali nessa região dos Balcãs, na Península Balcânica, onde também tem a Grécia, eles têm uma origem indo-europeia. O que é essa origem indo-europeia desses povos chamados eslavos? São povos originários das estepes da Ásia Central ou dos planaltos iranianos, também chamados de arianos, que a partir do final do Neolítico, eles se expandiram para toda a Europa. Então, os povos eslavos, como vocês observem nesse mapa aí, que mostra a distribuição desses povos, essa parte mais escurinha ao sul seria os eslavos meridionais, onde está ali os sérvios, os eslovênios, os croatas. A parte verdinha mais clara os eslavos ocidentais, e a verdinha mais escura,
os eslavos orientais, onde estão os russos. Esse atrito aí, com relação à Sérvia e essa questão balcânica, foi outra causa dessa Primeira Guerra, visto que o estopim para a Primeira Guerra foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Quem foi o Francisco Ferdinando? Era simplesmente o herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro. Era o herdeiro. Um ativista radical sérvio assassinou. O Império Austro-Húngaro intimidou o governo da Sérvia a entregar o culpado pelo assassinato, que entregasse às autoridades. A Sérvia não fez no tempo estipulado pelo Império da Áustria-Hungria. E o que aconteceu? A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, só que a Sérvia, povo eslavo, tinha como aliança a Rússia, outro povo eslavo, descendente de eslavos. A Rússia declara guerra à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria tinha como aliança a Alemanha declara guerra à Rússia. Já a Rússia estava numa aliança com França e Reino Unido, e o Reino Unido declara guerra à Áustria-Hungria e também à Alemanha. Bom, estava aí formado, né, o grupo que compunha aí as principais alianças dessa Primeira Guerra Mundial, né? Então, os principais grupos que predominaram nesta guerra foram aí a da Aliança, composta por Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália, que depois mudou de lado. Entente, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos entrou na guerra em 1917. Bom, iniciada a guerra, houve várias batalhas. Não cabe aqui eu detalhar todas essas batalhas. Vou detalhar 2 dessas batalhas só. Detalhar, na verdade, não. Vou só falar um pouco delas e depois vamos para a finalização do contexto dessa Primeira Guerra. Bom, a Batalha do Marne, essa batalha aconteceu em território francês. Ela ocorreu entre 6 a 9 de setembro. As forças alemãs, elas tinham o objetivo de ocupar Paris, né? Estavam dado como certo que iriam conseguir ocupar Paris, porém, Paris e os franceses tiveram a contrapartida, tiveram um plano estratégico e acabaram expulsando, fazendo com que esses alemães recuassem dessa batalha. Acabou que a França acabou, né, ganhando, né, estrategicamente essa batalha de Marne. Porém, essa batalha teve muitas baixas dos 2 lados. Foram 100.000 mortos e desaparecidos de cada um dos lados. E o nome dessa batalha Marne é porque é o nome de um rio. A batalha ocorreu ali próximo a esse rio de Marne, como vocês estão vendo aí, um rio muito bonito, mas que aconteceu muita atrocidade em 1914 nessa batalha. Bom, a próxima batalha é a Batalha de Somme. A Batalha de Somme também foi uma batalha em torno de um rio francês. Esse rio francês, ele fica localizado na Picardia, norte da França, um pouco ao norte aí de Paris, e ele deságua no Canal da Mancha. É um rio de aproximadamente 245 quilômetros de extensão. O outro rio eu não detalhei geograficamente, mas mania de professor de geografia, né? Esse eu dei uma detalhada. Essa Batalha do Somme foi uma das batalhas mais cruéis que se tem notícia, né, entre todas as guerras. Ela teve no final aí 1,2 milhões de mortos, feridos, desaparecidos, visto que muitos desses mortos dessa guerra nem foram encontrados, nem foram enterrados oficialmente. Então foi uma batalha bem sangrenta. Agora, em 1917, a entrada dos Estados Unidos da guerra, a declaração do presidente Woodrow Wilson, na época, em 2 de abril de 1917, ela foi decisiva para o término, praticamente um ano depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos entram no último ano da guerra, entra sem o desgaste que os outros países tiveram, igual a Alemanha, por exemplo, e quando chega em 1918, praticamente em outono de 1918, os americanos, eles desembarcavam para a guerra, eram aproximadamente 10.000 por dia desses americanos que desembarcavam para essa Primeira Guerra. Isto, quer ou não, foi decisivo para concluir a vitória e a derrota da Alemanha
nessa Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela acaba oficialmente no armistício de 11 de novembro de 1918, onde se reuniram aí os principais generais da Europa e às 11 horas de 11 de novembro de 1918, na 11ª hora do 11º dia do 11º mês daquele ano, 1918, acaba oficialmente a Primeira Guerra Mundial. O saldo dessa guerra foi ali aproximadamente 20 milhões de mortos e desaparecidos, visto que eu falei anteriormente, muitos desses mortos nem foram enterrados oficialmente, nem foram encontrados. Então, gente, esse é o vídeo. Se gostou aí, curte, compartilha. Um abraço a todos.